Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Sidney da Rosa. Aqueles que me acompanham em algumas redes sociais me conhecem como autor de livros, criador de materiais didáticos, entre muitos. Muitos livros se tornaram bem conhecidos, como O Combustível da Liderança, O Bom Vendedor, Os 4 Pilares do Bom Vendedor, Como Evitar Retrabalho em Postos de Combustíveis e assim por diante. São muitos títulos, são muitos livros. Temos alcançado realmente muitos estados do Brasil. O feedback tem sido realmente muito positivo. Eu tenho muita satisfação mesmo e alegria de poder afirmar isto com clareza e firmeza. Vou falar um pouco de mim para vocês me conhecerem, mais uma vez ensinar como encontrar os meus materiais didáticos para serem comprados, adquiridos, para enriquecer, são assim, a sua empresa, a sua área profissional. Eu sou Sidney da Rosa, como tenho dito, já tenho 45 anos de idade, tenho uma família, esposa, filhos. Cresci em Florianópolis, onde montei mentalidade, desde a minha infância até chegar à área adulta. Então, eu cresci em uma capital, tive muitas oportunidades, conheci muitas pessoas. Estudei música desde pequeno e sempre fui assim, um amante em leitura de livros, materiais didáticos. Quando eu era novo, ainda de menor, criava aqueles panfletinhos com a intenção de, como quem cria manuais para explicar como as coisas funcionam. Enquanto eu estive no Rio Grande do Sul, atuei na maioria do tempo, nesses meus 15 anos, na área da tecnologia da informação, tanto em setores públicos quanto privados. Eu atuei por um tempo em uma prefeitura do litoral norte. Ali eu era supervisor da área de tecnologia da informação, era responsável pela segurança da informação, servidores, redes internas e externas, secretarias, escolas, hospitais, telefonia VoIP, tudo, Eu tinha uma equipe com alguns sob meu comando, a quais eu preparei, os treinei, capacitei, para que toda a demanda, então, pudesse, sempre ser sanada. Então, eu não era apenas um supervisor da área da informática, na tecnologia, mas também era um coordenador de equipes e fazia gestão de pessoas. Por mais que nós estemos falando de servidores, sistemas, a verdade é que as pessoas movem tudo. A prefeitura me possibilitou muitos cursos, a quais me enriquece até hoje. Eles tinham um convênio com o Instituto Ulisses Guimarães, onde eu pude fazer muitos cursos. Cursos de oratória, dicção, palestrantes, como coordenar equipes. Então eu fiz muitos cursos por este Instituto Ulisses Guimarães, patrocinado pela prefeitura, a qual eu era servidor por aqueles anos. Também estudei no Instituto Bíblico Esperança, cursos para a formação de líderes, lideranças, na parte organizacional, treinamento de pessoas, capacitação. E, inclusive, além de muitos cursos que eu fiz, o que mais enriqueceu a minha vida foi a exegética, que hoje eu uso como meu método de ensino em meus livros para educação organizacional, dividido em 3 eixos, que é a exegética, a hermenêutica e a homilética. Eu criei meu próprio método, que seria a exegética, uma interpretação literal de tudo, seja do ambiente de trabalho, da empresa, de uma diretriz principal. Depois, a hermenêutica, que se trata da aplicação desta exegética. E a homilética, que é detectar o público-alvo, a quem está sendo então palestrado, ensinado, feito treinamento, se são homens, mulheres, se são lideranças, se são operários e assim por diante. Certo? Também participei de uma convenção nacional, de um conselho de pastores, que depois de me aprovarem, passei pelo período probatório, até também ser ordenado um pastor, formador de líderes, e assim por diante. Então eu não caí de paraquedas nos meus sonhos, os meus livros não foram uma inspiração de uma semana ou de repente. Há livros que eu demorei 7 anos para escrever, outros 5, outros livros levei até 3 anos para que ficassem prontos.
Embora nesse último ano muitos livros eu escrevi no mesmo ano, alguns mais técnicos, sistemáticos, certo? Os meus livros são fáceis de serem encontrados. Basta você abrir o Google e escrever o meu nome, Sidney da Rosa, e você vai encontrar aqui na Amazon. Aqui já saiu também outros sites que tem livros meus na Amazon. Se você também chegar aqui na Amazon diretamente pelo app do seu celular, ou então pelo navegador mesmo, né, pela web, basta você escrever Sid e a própria Amazon vai completar, porque o meu nome tem sido realmente muito procurado, Sidney da Rosa. E aqui então você vai encontrar os meus livros. São livros realmente muito bons, enriquecedores. Esse livro, Logística de Combustíveis, foi um livro muito legal que eu escrevi. Muita gente gostou. Um dia no pátio havia dois colegas de empresa, estavam longe. Eu fui até eles e perguntei o nome deles, olhei o seu crachá, eles conversaram comigo. E eu perguntei, o que vocês fazem? Né? Qual cargo vocês ocupam, né, na nossa corporação? Aí um deles disse, eu trabalho com a logística. E eu disse, que legal! Então você ajuda a cuidar da lojinha, da conveniência? Eu disse, não, eu cuido da logística de combustíveis. Eu disse, ah. Aí ele me explicou como funcionava. Que ela é responsável para que o combustível chegasse a tempo, para que os tanques da unidade no posto de gasolina nunca ficassem vazios. Né? Então existe por trás, né, nesses bastidores, um trabalho, né, muito árduo para que as unidades funcionassem. E funcionam, né, de forma 100%. E eu falo então da logística de combustíveis, da segurança no trabalho. Eu abordei a parte dos motoristas, né, que eles estão carregando realmente algo muito perigoso, da tecnologia agora que está, né, que faz essa conexão, está integrada a esse trabalho, medição de tanques, saber onde o caminhão está, câmeras nos caminhões e assim por diante. É um livro muito legal, gostei muito. O Combustível da Liderança é um livro que eu gosto muito, porque eu resumi muitos livros que eu escrevi e coloquei dentro desse livro. Cada capítulo do livro Combustível da Liderança, na verdade, é um outro livro que foi resumido para criar um capítulo dentro desse livro. E realmente ele ficou muito bom. Ele é usado para treinamento de equipes de alto desempenho. O Bom Vendedor, né, é um livro que está em destaque, né, tem vendido bastante. O Gerente Gestor é um livro que fala daquele gerente de unidade, né, que ele tem aquele desafio de treinar equipes, né, de alcançar metas, de prestar contas pela unidade, né, etc. A Pedagogia da Experiência foi um livro que eu gostei muito, né, de ter escrito. Como a pedagogia, que é a ciência, né, do ensino, geralmente para adolescentes, jovens, esse acompanhamento, a Pedagogia da Experiência, né, nesse meu livro, ela se trata de usar os erros, né, que acontecem, operacionais do dia, para transformá-los em uma aula, e não para fazer um caça-bruxas, para achar culpados ou para punir, mas usar este erro como um alerta para que aquilo não se torne um padrão, né, e assim todos aprendam. Então, aprender com os erros, fazer deles uma escola, conscientizar, né, e não dar bronca. Eu achei esse livro muito bom. Eu tive um gestor ao qual trabalhei, ele era um gestor calmo, atencioso, e quando nós cometíamos alguns erros, ele parava, conversava e fazia daquele erro uma escola, e um alerta para que o erro não se tornasse um padrão. Então aprendi muito com ele e escrevi esse livro. Com um modelo que eu tive de um bom gestor. Os 4 pilares, né, do bom vendedor estão causando uma polêmica bem boa. Né? Inclusive, há uma palestra a qual, né, eu escrevi e preparei para ser propagada a partir disso. Eu botei então 4 pilares principais, 4 diretrizes, 4 pontos, que é o primeiro, posicionamento e leitura do ambiente, saber onde você está, né, saber que tipo de cliente, né, você vai encontrar, o que você pode oferecer, assim por diante. Na palestra, isso vai ser desenvolvido. O sentimento de dono, defender a marca, defender os produtos a qual você está vendendo, ter a convicção daquilo que você vende, assim por diante. Honestidade, serviço ao cliente.
né? Tem que ser honesto, não adianta empurrar uma coisa à força para o cliente. Tem que saber realmente que o cliente quer aquilo, para que ele volte no outro dia a comprar mais e assim por diante, né? O espírito de equipe, essa cooperação, né? Não é cada um por si, não. Embora cada vendedor ele possa se destacar de forma individual, não é cada um por si. Nós trabalhamos com uma equipe, né? A cooperação, existe também um resultado coletivo para que as metas sejam alcançadas. E assim por diante, o livro é muito completo. Gestões humanas, inteligentes, né? Que eu escrevi nesse livro. Esse livro também, Gestão que Gera Resultado, é outro livro didático para preparar equipes de alta performance, para fazer o treinamento passo a passo. Vale a pena você investir, são livros muito baratos. Os meus livros mais caros são um pouco mais de R$50 no momento, então fica fácil de você comprar. Trabalhar em time é jogar para vencer, fala de cooperação realmente do time, trabalhar, né, entre todos. Heróis do atendimento, né? Você pode ter bombas, filas, processos. Muitos se preocupam com o processo, com as metas, mas sempre esquecem que quem move tudo isso são as pessoas. São as pessoas que vão gerar o resultado. Se você não cuidar das pessoas, você vai perder o resultado. Todos os meus livros têm esse mesmo foco, né? Embora há processos, há etapas, há metas, né? Há muitas situações que precisam ser, né, acompanhadas. O fim das contas é esse. Tudo se trata de pessoas. São as pessoas que movem tudo. Um líder forte protege seus resultados. Se eu for um bom líder, eu vou sempre garantir os meus resultados. No entanto, uma liderança mais forte vai proteger os resultados da sua equipe, que vai refletir depois no seu resultado pessoal. Os meus livros são tudo nesse caminho. O marketing se tornou agora muito importante, né, em grandes empresas, é citado. Eu falo um pouco da evolução tecnológica em postos de combustíveis, agora tudo é sincronizado, né? A rede, servidores, VPNs seguras para que os dados sejam transitados, né, de forma tranquila. E assim por diante, vale a pena você comprar nossos livros e usá-los para treinar vossas equipes. Quem não sabe ser liderado não pode liderar, né? Uma pessoa, para ela ser realmente elevada em uma empresa, receber um cargo maior, cargo de confiança, receber uma promoção, deve primeiro se certificar se ela realmente obedecia às coisas pequenas quando ela estava lá embaixo. Porque se ela não obedecia, se ela não seguia as regras nas coisas pequenas, no momento que ela ser elevada a um estado maior, ela vai quebrar regras maiores. É disso que se trata, né? E também falo daqueles que são esforçados, que demonstram excelência, num bom trabalho no dia a dia, assim por diante. Um posto bonito, uma operação quebrada, é uma situação também complicada. Às vezes alguns gestores perdem o controle, chegam a alucinar, vem o seu ambiente de trabalho contaminado e assim por diante. E então aqui é um passo a passo, como recuperar, né, esse posto que estava em colapso e muitas vezes até à beira da falência. E assim por diante, minha gente. Então ficou fácil, né? Basta procurar por Sidney da Rosa na Amazon e ali você encontrará meus livros. Se você preferir eles em PDF, queira comprar mais livros e querer comprar direto comigo, basta entrar em contato comigo, a gente conversa e combina os valores. E nunca esqueça, um vendedor, ele nunca encerra uma venda, ele começa um novo relacionamento. Sidney da Rosa.